Convido então agora a doutora Luana para fazer a sua exposição. Olá, boa tarde a todos. Agradeço o convite ao Joel, em nome da Secretaria de Ciência e Tecnologia, através do secretário Leonardo Rodrigues, que está em viagem no Centro de Pesquisa na Antártida. Vamos lá. De baixo para passar, né? Falar um pouquinho do que é a nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia hoje, no governo do Witzel, do governador Witzel. A gente, quando chegou na fase de transição ainda, a gente encontrou uma Secretaria de Ciência e Tecnologia que estava junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, por uma questão de mitigação de custos. O que a gente fez quando a gente entrou no governo? A gente definitivamente separou e se tornou Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Antigamente, nós tínhamos, atreladas à Secretaria de Ciência e Tecnologia, duas subsecretarias. Uma que ficava responsável por todo o ensino tecnológico, onde fica debaixo delas FATECs, e a outra que é responsável por todo o ensino e pesquisa, onde ficam debaixo as universidades, a UESO, a UERJ, a UENF, o CCERJ, a FAPERJ, com o objetivo de estreitar as relações entre o mercado e a comunidade científica e efetivamente executar políticas públicas efetivas, foram criadas, desenhadas, ainda na transição, duas novas subsecretarias. Ou seja, a gente teve um aumento de escala de 100%. Saímos de duas subsecretarias estratégicas, tradicionais, para duas novas subsecretarias. Uma que faz o contato com o setor inovativo, tecnológico, que faz uma espécie de relações institucionais da nossa secretaria, e a outra é a subsecretaria de projetos e captação de recursos, que é a nossa subsecretaria. Aqui, de uma forma geral, as ações da nossa secretaria, nós, efetivamente, somos executores de políticas públicas orientadas à ciência, tecnologia e inovação do Estado. A gente tem um objetivo, dentre outros, porque foram criados novos objetivos e novos escopos. Primeiro, estimular a colaboração do ecossistema. É necessário saber o que é o governo, para que ele funciona, de que forma o governo ele pode contribuir para articular, ajudando o mercado, as grandes empresas, empresas nascentes como startups, a comunidade científica como um todo e a sociedade civil que entra para a gente com as suas demandas nesse setor de ciência, tecnologia e inovação. O nosso objetivo é fortalecer e dar suporte às startups, criar um ambiente propício para atrair para elas aceleradoras, incubadoras, investidores anjos, adotar regulamentação flexível para estimular a inovação. E a gente já está, inclusive, Roberto, está lá na Casa Civil, o nosso marco legal que a gente está fazendo no estado do Rio de Janeiro, porque a cidade do Rio de Janeiro já tem um marco legal e a gente está discutindo muito, vai passar agora para estar na Casa Civil para ser estudado e vai passar pela Alerj para ser votado. E a gente envolveu, dentro desse marco civil, foram várias discussões, marco legal para a inovação, foram várias discussões com vários secretários de Ciência, Tecnologia e Inovação de vários municípios, e a gente construiu esse marco e entregamos para a Casa Civil para que eles entreguem para a Alerj. Então, até o final do ano, a gente pretende votar o nosso marco legal da inovação. Agora, se atentem para esses dois grandes objetivos: estimular novos polos de inovação e estimular no setor público, isso aqui é muito estratégico, a busca por uma cultura de inovação. E a gente fala assim, como é que o governo ele pode contribuir para isso? O governo dificilmente se falava. É interessante a gente ver isso, né? O governo tem demandas específicas. O governo ele precisa mapear quais as demandas da sociedade e, a partir dessas demandas mapeadas, cada secretaria mapeando tem que levar para a Secretaria de Ciência e Tecnologia essas demandas para que a gente possa prover soluções críveis, possíveis e inovativas para o próprio governo. Então, o governo ele passa a ser um grande demandante de tecnologia. E aqui, fora a
parte do governo, que depois eu vou falar para vocês quais as iniciativas do Estado para estimular o governo a criar e propor soluções inovativas e tecnológicas para toda a sociedade civil. A gente está com um grande projeto dentro da nossa secretaria, que é um projeto de criação de hubs de inovação, levando em consideração polos econômicos vocacionais. Então, o que a gente fez? Primeiro, a gente compreendeu que a inovação está sendo realizada em forma de silos, dispersa. Todo mundo fala em inovação, todo mundo quer fazer inovação, mas é necessário que a gente crie pontes para que a gente possa conectar o ecossistema. Então, a primeira coisa que a gente fez, vamos estudar as nossas vocações. Imediatamente, quando a gente chegou na Secretaria de Ciência e Tecnologia, a gente fez um acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a CODIM, para eles mapearem para a gente, dentro de cada polo desse aqui, quais as suas vocações, porque o estado do Rio de Janeiro é muito rico. Para vocês terem uma ideia, aqui na região serrana, se vocês perguntarem para mim quais as vocações econômicas da região serrana, eu vou dar pelo menos 7 vocações para vocês. É forte em agricultura, agronegócio, é forte no setor metal mecânico, é forte no setor de TI, é forte em moda íntima. Então, vamos começar a estudar o que a gente pode fazer por essa região, obedecendo de forma criteriosa às suas especificidades. Então, a gente apresentou um projeto. A minha subsecretaria é uma subsecretaria que, além de executar projetos, para isso ela precisa captar recursos. Então, a gente cria projetos, busca recursos para financiar esses projetos e executa esses projetos. A gente está em fase de elaboração de projetos estratégicos para o Estado. E nessa segunda fase, alguns projetos já foram criados. Esse projeto aqui, dos hubs de inovação, a gente pretende fazer em cada região dessas que vocês observaram aqui. No Médio Paraíba, a gente fez, debaixo da gente estão as FATECs. Primeira coisa que a gente fez foi mandar um ofício para as FATECs para dizer o seguinte para a gente, dentro dessa região aqui do Médio Paraíba, Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí, quais seriam as FATECs que estariam em condições para receber um hub de inovação? A gente quer um espaço para interligar o quê? É uma tripla hélice, na verdade eu chamo de quádrupla hélice. É um espaço onde a gente possa conectar empresas grandes, empresas nascentes com as suas demandas, comunidade científica, ensino tecnológico, governo executando políticas públicas e a sociedade civil entrando com as demandas. Então, a gente escolheu aqui, por exemplo, no Médio Paraíba, a gente escolheu, através da FATEC, do relatório que veio da FATEC, que a gente vai implantar um hub de inovação em Barra Mansa, por ser estratégico, por ficar perto das empresas. E o que a gente quer fazer dentro de cada hub desse aqui? Gente, olha só, a gente vai ouvir as empresas. Você tem, por exemplo, no setor do Médio Paraíba, você tem um setor muito forte, automotivo e metal mecânico. Então, a primeira coisa que a gente está fazendo, marcando reuniões setoriais, a gente quer ouvir quais as demandas tecnológicas e de inovação das empresas. Por que a gente precisa ouvir? Porque o Estado, ele está aqui para articular e criar ambiente. Quem efetivamente gera renda e emprego no nosso país são as empresas. Então, a gente precisa ouvir aquele que efetivamente está gerando renda e emprego. O Estado do Rio de Janeiro precisa crescer. Então, vamos ouvir. Quando a gente ouve as empresas entram com demandas em relação à habilidade, qualificação do profissional que ela requer. Quais as habilidades que a gente precisa hoje capacitar e gerar para atender as reais necessidades das empresas? Aí você vê, por exemplo, os cursos hoje que a gente tem, profissionalizantes, são cursos bons, mas será que atendem às reais necessidades das empresas? A gente precisa, por exemplo, dentro daqueles hubs de inovação ali, treinar, qualificar, por exemplo, com empreendedorismo. O jovem precisa ter conhecimento do mundo, do mercado onde ele está inserido. Será que ele conhece a cidade dele? As vocações regionais daquele espaço? Será que o jovem tem noção de marketplace? Será que o jovem tem noção de gestão de projetos, de mercado financeiro, de viabilidade econômica e financeira? Então, a gente precisa, por exemplo, desenvolvimento de softwares, programação,
Aula de publicidade. Não adianta você querer formar empreendedores se esse garoto vai pegar uma ideia dele e não sabe potencializar essa ideia dele, transformando essa ideia em negócio. Então não adianta você querer soltar editais de inovação se dentro daquele ambiente ali você não mudou postura, o mindset. Você precisa mudar a forma, a cultura com que a educação está sendo empregada nesses locais. Então você precisa criar esse ambiente, o Estado está aqui para criar esse ambiente. Então, a nossa primeira grande proposta é formar hubs de inovação, onde a gente possa conectar mercado, governo e comunidade científica. E, vamos lá? Aqui, ó, quais os objetivos e as necessidades da gente fazer isso? Primeiro, a gente precisa criar um ambiente de inovação para capacitar os empreendedores da região. Mas quem são os empreendedores da região? Será que existem esses empreendedores? Vamos identificar. E se não existirem empreendedores mais jovens com ideias, então vamos capacitar. Vamos colocar lá mentores que possam direcionar esses jovens ao caminho certo. Será que a escola tradicional, a universidade tradicional, ela está sendo capaz de fazer isso? Será que o jovem que está sendo capacitado nessa universidade, nesse ensino tecnológico, ele está suprindo as necessidades desse mercado? Gente, e é isso que a gente quer fazer. A gente não quer mudar grade, a gente quer dar cursos de extensão. A gente quer complementar, cursos complementares, de acordo com a nova economia. Aqui, ó, alinhar os programas de apoio às startups com a economia da região. Alinhar com os empresários da região uma política de inovação com compromisso de geração de emprego. Aproximar a academia da região e suas empresas júniores para fomentar a inovação. Tem várias empresas júniores, incubadoras. Eu vejo pela UERJ empresas que têm um potencial, que são jovens cientistas empreendedores, que têm um potencial absurdo, mas não há uma aproximação com o mercado. O que a gente pretende é o seguinte: pega, por exemplo, a indústria farmacêutica, ouve a indústria farmacêutica e mostra para ela o portfólio de equipamentos que a gente tem. Nos centros de pesquisa, laboratórios de inovação, laboratórios de química, biomedicina, o que está sendo produzido efetivamente de relevância, não só científica, onde essa pesquisa ela se volta para a universidade, mas a pesquisa ela só é válida quando ela é aplicada, quando ela alcança efetivamente a população. E a gente tem, para vocês terem uma ideia dos dados, a FAPERJ, 95%, isso eu estou sendo muito bacana, 95% da pesquisa da FAPERJ é aplicada em pesquisa básica. 5% para pesquisa aplicada e tecnológica. Então, a gente tem que... algo está errado. Então, vamos começar a questionar isso. Eu não estou dizendo que a gente não está desmerecendo a pesquisa básica, mas é necessário fazer. Cidades inteligentes, o que é uma cidade inteligente? Quando, efetivamente, o cidadão ele é alcançado. Eu quero ver o seguinte: eu estou com um problema, por exemplo, na rua. Caiu agora uma árvore na minha frente. Eu quero tirar uma foto, mandar para a prefeitura e que efetivamente aquele problema seja resolvido de forma instantânea. Pelo menos buscado uma solução. A cidade inteligente, ela precisa de pessoas inteligentes, que questionem o modus operandi com que está sendo executada a política pública hoje. A gente precisa de gestores públicos responsáveis e comprometidos com a população. É isso que a gente precisa. Espaços estratégicos ou subutilizados ao movimento de inovação aderente às vocações econômicas do Estado do Rio de Janeiro. De uma forma geral, o nosso modelo de negócio que vai ser implantado dentro desses hubs. A gente precisa, o hub é um espaço físico, é um espaço de coworking. Então, a gente precisa dizer para a empresa que está ali, a Peugeot, por exemplo, a gente vai instalar o hub lá em Barra Mansa. Peugeot, ó, a gente está aqui para buscar, treinar e qualificar uma mão de obra que atenda às suas necessidades. Você pode fazer aqui nesse espaço. A gente vai começar a dar uma série de cursos e treinamentos dentro desse espaço, num período de 1 ano, para a gente mudar o comportamento e a cultura daqueles jovens. Para, a partir daí, programa através do edital da FAPERJ. A FAPERJ está aqui, e tanto o nosso secretário como o presidente da FAPERJ, o Gerson, eles estão comprometidos em mudar esse status quo. E a FAPERJ, eu não sei para quem, não sei se vocês conhecem,
ela também tem incentivo à inovação. O que a gente faz? Eu não sei se vocês já ouviram falar no edital categoria C da Firjan. O que é esse edital? Eles pegam as grandes empresas, e essas grandes empresas, como aconteceu agora com a Petrobras, lançam desafios para o mercado. Lançam desafios e para cada um dos desafios dá um determinado recurso. O que a gente pode fazer como FAPERJ, como Secretaria de Ciência e Tecnologia? Lance esse desafio, Peugeot, aqui no Médio Paraíba, para quando você lançar um desafio, por exemplo, 400 mil, 500 mil reais, a solução de 3, 4 desafios. Para cada R$1 que você coloca, a FAPERJ coloca mais R$1. Gente, imagina, 500 mil reais, naquele espaço ali a gente colocar R$1 milhão. Você imagina? R$1 milhão para novas empresas, startups, para motivar aquele jovem, ao invés de sair, porque não tem oportunidade naquele espaço, ele vai ser aproveitado. Ao mesmo tempo, eu estou gerando renda e emprego, novos negócios, e ao mesmo tempo eu estou contribuindo para pesquisa, para inovação no estado do Rio de Janeiro. E a partir daí, a gente faz mentorias, pega esses jovens que têm uma ideia e o mentor ele vai levar, condicionar essas ideias até a transformação dessa ideia em reais e críveis negócios que oportunizem o crescimento de renda e emprego na região. E depois disso, quando essas startups, que a gente chama, tiverem numa fase incubadas, para receber recursos, a gente busca financiamento. Hoje a gente está com um problema muito grande, porque o estado do Rio de Janeiro está com um problema de credibilidade. Então, peraí, se você tem problema de credibilidade, o que você faz? Busca credibilidade. Se você está com um problema de risco, você busca mitigar o risco. Então, vocês podem ter certeza que, além dos recursos públicos, estamos buscando fontes de financiamento privado, mudando o ambiente, mostrando que nós estamos aqui para fazer a diferença. E criar ambiente, a gente precisa criar leis, mostrar para o governador, mostrar para a Alerj, que a gente criar uma estrutura para que essas empresas, esses empresários, eles possam efetivamente colocar recurso e esse dinheiro não ser, por exemplo, vinculado à conta única do Tesouro, porque todos os fundos do Estado hoje, eu não digo todos, porque isso é 100%, mas boa parte dos fundos do Estado estão vinculados à conta única do Tesouro. Isso é um problema sério, porque a gente teve o problema em 2016, que dinheiro privado foi o quê? Sofreu arresto, por exemplo, pelo Estado. Isso é um problema sério. Então, vamos mitigar esse risco, criando condições para que isso aconteça, para que o fundo ele venha e ele não apresente risco, pelo menos o risco seja mitigado. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Opa, faça para mim aí. Ó, tá vendo? Não foi eu. Eu fiquei apertando com tanta força. Conseguiu? Bom, esse aqui é o nosso hub. A gente tem outro tipo de estratégia. E que outro tipo de estratégia a gente tem que vocês estão executando o Estado do Rio de Janeiro para fazer as cidades se tornarem mais inteligentes? Um dos grandes projetos que a gente tem é a criação de uma rede de inovação do setor público. O que é uma rede de inovação para o setor público? É para tornar... Será que está funcionando? Ah, agora sim. Opa! Isso aqui, gente, depois vai estar disponibilizado, né, Paulo? Vai estar. Aqui, ó. Isso aqui a gente pretende aqui. Olha só, dentro desses hubs... Gente, isso aqui é sensacional. A gente está querendo chamar de Hub Lab. Por que Hub Lab? Porque é o próprio aluno que é uma experiência... Ele passa a ser uma experiência viva e transformadora para o ambiente. Ele vai passar por um processo de disruptura, de transformação, onde o aluno ele vai ter conhecimento, um tipo de habilidade que vai fazer ele aprender a aprender e multiplicar o seu conhecimento. Dentro desse ambiente, a gente quer formar novos multiplicadores. Habilidades requeridas: desenvolvimento do pensamento crítico, resolução de problemas aplicados, liderança, consciência cultural, flexibilidade para lidar com pessoas diferentes, domínio das novas e diferentes tecnologias encontradas no mercado. E esses são os parceiros que vão estar inseridos através das estratégias de políticas públicas para executar ciência, tecnologia e inovação no Estado dentro desses hubs. Aqui, gente, a rede de inovação é a nossa segunda ação. Tornar o governo
inteligente. Eu não sei se foi você que falou, não foi, Roberto? Governo inteligente. Não adianta a gente falar de cidades inteligentes se o executor de políticas públicas não se transformar. A gente precisa transformar o governo. Para isso, foi criada uma rede de inovação do setor público em parceria com o LAEP, lá da Casa Civil, da nossa secretaria junto com o LAEP, que a gente está fazendo mapeamento. Gente, olha só, pensa, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Cidades, Secretaria de Agricultura. Com cada uma delas a gente mapeou as necessidades. Perguntando, por exemplo, para a Secretaria de Educação, Secretaria de Educação, quais são as suas dores? E eles colocaram lá o mapeamento de todas as necessidades de inovação tecnológica. E o que a gente vai fazer com isso? A partir desse mapeamento, a gente vai pretende abrir um edital com a FAPERJ para que o governo ele consiga comprar compras públicas orientadas à inovação. O governo precisa de inovação. Mas olha só, galera, a inovação ela é muito complicada para o governo. Primeiro, o agente público ele não sabe muito certo o que é inovação. E inovação é algo que é diferente. Como é que eu posso comprar algo que não existe? Como é que eu posso comprar aquilo que é novo? E a gente sofre um problema muito sério com isso. Por quê? Porque como envolve risco, o agente público ele fica receoso em implementar por conta da fiscalização dos órgãos de controle. Aqui, ó, o que a gente quer fazer? Desafios com relação à inovação do setor público. Serviços orientados pelos usuários. O usuário do serviço tem que dizer para a gente qual é a dor dele, para que a gente possa compreender e tentar propor soluções inovativas para ele. Espaço para criar, porque a gente tem ausência de competição dentro do setor público. Cidadãos são co-criadores de valor e a gente precisa entender isso. As políticas têm que ser proativas. Às vezes eu entro com um problema numa secretaria que eu preciso de outra secretaria, essa aqui não resolve enquanto a outra não resolver, que precisa da outra secretaria. Gente, as soluções têm que ser mais rápidas e ágeis, porque o cidadão precisa de resultados e ele precisa ver essa ação no governo. E, por fim, a gente tem uma cultura formal, burocrática, hierárquica, padronizada. É necessário uma colaboração maior e uma associação, porque a inovação ela é colaborativa, ela é associativa. A gente precisa de parceiros. Enfim, esses são os empecilhos para a cultura de inovação no setor público. Mas, principalmente, olha só isso aqui, ó. O gestor público responde como pessoa física, caso um gasto do governo seja contestado por uma área de controle. E a gente está tentando, vocês não têm noção, a gente já participou de vários fóruns no Brasil inteiro. E há poucos casos de compras públicas orientadas à inovação. Ah, mas você pode fazer por encomenda tecnológica. Pode ser questionado. Ah, será que essa tecnologia... Você está comprando essa tecnologia, mas será que outra empresa não tinha isso aí, não? Pode ser questionado. Então, o que o gestor público faz? Nada. Não faz. Porque ele pode ser questionado. Então, ó, marco legal, Roberto, pode acabar com isso. Tem umas leis muito interessantes sendo discutidas aqui na Alerj por alguns deputados que podem acabar com isso e a gente precisa disso. A gente não pode fazer nada se uma lei não tutelar as nossas ações. Ela precisa proteger as nossas ações, porque às vezes o gestor público quer fazer, mas a gente não tem amparo legal para isso. Enfim, e o futuro? É necessário acreditar para mudar. E a gente, para isso, precisa capacitar para criar e replicar essas ideias, multiplicar essas ideias. A gente só consegue fazer isso com apoio de todos. Eu preciso do Roberto, eu preciso do Max, eu preciso do Joel, porque, mais uma vez, a inovação ninguém faz só. A inovação ela é transversal. É preciso que a sociedade... Olha só, gente, é preciso publicizar as nossas ações. As pessoas pensam que a gente está parado. O que a ciência de tecnologia está fazendo para tornar as cidades mais inteligentes? Redes de inovação... Eu costumo falar assim, eu não fui tão técnica quanto os meus amigos expositores, né, diretamente ligada a cidades inteligentes, mas eu acredito que só com um governo inteligente, com gestores inteligentes, com professores inteligentes, é que a gente pode mudar isso. A gente pode prover essas soluções que o Estado precisa, a sociedade precisa. A gente precisa mudar o Estado do Rio de Janeiro e já está na hora da gente fazer isso. Obrigada.